Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao podcast Alex Carvalho, nesse dia tão lindo e tão maravilhoso. E hoje eu vou bater um papo aqui com uma senhora maravilhosa, a doutora Valéria Messias Lima. Ela é advogada, pastora, serva de Deus, mãe, a falar também do seu marido, da sua família e daquilo que Deus tem chamado ela para uma grande obra que vocês vão descobrir daqui a pouco. Então, curte aí, já daqui a pouquinho no nosso link, comente também, fique bem à vontade, porque hoje você vai ter grandes revelações, não só da parte de Deus, mas também hoje que nós vamos aprender muito com essa senhora, que é uma jovem ainda, né? Então eu quero seja bem-vinda, doutora Valéria Messias Lima, o podcast Alex Carvalho. Olá, Alex, tudo bem? Pastor Alex Carvalho, é uma alegria poder participar com você do teu podcast e saber que vocês estão fazendo um trabalho tão lindo aqui em Rio Branco, no Acre. Oh, quem sou eu? Mas dona Valéria Messias Lima, a senhora que um nome desse tão lindo, Messias, é da parte de pai, da parte da mãe? Como que é isso, esse sobrenome tão poderoso? Então, Messias é da parte do meu pai, eu faço questão de deixar, porque é um nome muito forte, né? Que tem a ver com, que nos remete a muitas pessoas, justamente, né? A Jesus, ao presidente da República. Então, é verdade, porque a palavra de Deus diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, viu formar seus ossos. E com certeza os seus pais já trouxeram você com esse nome, Messias. É verdade, foi uma marca, né? Uma marca, então, uma marca bonita, hein? É uma marca bonita, por parte de pai. Olha, meu sobrenome mesmo. Que belo sobrenome. Mas, doutora Valéria, a senhora é de São Paulo, a senhora não é acriana, aqui nós estamos no estúdio do Espim, que na verdade estamos aqui no estúdio, aqui em Rio Branco, no Acre, mas a senhora é de São Paulo. E como que é isso, chegar no Acre para umas novidades, para ensino, para acompanhar alguns trabalhos? Seja bem-vinda, acho que não é a primeira vez que a senhora vem aqui em Rio Branco, mas a senhora já esteve aqui em Rio Branco. Como que é isso, como que é a sua conexão em Rio Branco, no Acre? Então, a minha conexão com o Acre, né, com o Rio Branco, já vem de longa data, há alguns anos que eu venho ao Acre para visitar alguns amigos, algumas igrejas, ministrar, pregar, participar de algumas conferências. E desta feita, eu tirei aí uns dias de férias. Olha, e vim, na realidade, trabalhar num projeto muito nobre, né, apoiando alguns projetos que vão ser feitos aqui no Acre também. Olha que maravilha, gente. Então fica ligadinho aí. Doutora Valéria, a senhora também é advogada também, a senhora também tem seu escritório, tem os seus parceiros assim lá em São Paulo. E como que é lidar com tanta coisa? A senhora é pastora, mãe, esposa, serva do Senhor, advogada e atuante, né, na área de advocacia. E também eu fiquei sabendo através da minha produção aí que a senhora também já teve a oportunidade de se lançar para a política lá em São Paulo. Como que é isso tudo, administrar isso tudo, doutora? Na realidade, como é uma longa história, né? Resumindo tudo isso que eu já vivi na minha vida, é um grande privilégio poder descobrir o nosso propósito aqui nessa terra, né? Que na realidade se resume a servir ao próximo, ajudar as pessoas. Então, todas as minhas atividades, elas têm a ver, elas têm relação com o servir ao próximo, servir a família, servir as pessoas, servir aos clientes, servir na parte pública. Então, todos os lugares que eu passei foi com essa... Vamos refazer? Não, fica à vontade. Tem essa intenção, né, de trazer este serviço, esse espírito de serviço para com as pessoas. Então a gente acaba se dividindo aí, e como você falou, pastor Alex, essas facetas diferenciadas da minha vida, né, elas acabam girando em torno dessa afirmação da importância do serviço na vida das pessoas. Isso como pastora, como mãe, como profissional, sempre eu visei servir as pessoas que estão lá. Isso é muito importante, né? Porque Jesus já assim nos ensinou, né? Se você quer ser maior, seja menor e sirva, né? E com certeza a senhora está fazendo isso muito bem feito, né? E quanto tempo de chamado, pastoreamento? A senhora já tem quantos anos que está nessa obra de Deus, servindo ao Senhor, minha pastora? Sim, então, eu me converti muito jovem, com 16 para 17 anos de idade, eu já descobri... Agora você está com 25. Mais ou menos. quase. Um pouquinho mais. Eu já me despertei para o conhecimento, né, do Evangelho. Então, o Evangelho me foi apresentado, eu acabei
Não, a gente fala dessa maneira, a conversão, mas não de uma forma religiosa. Sim. De fato, eu descobri quem eu era e do que eu precisava. Uau. E qual era o propósito no qual eu deveria estar inserida. Então, isso muito cedo. Então, eu não tive a oportunidade de fazer muitas coisas, talvez, que os jovens da minha idade fariam. Então, muito cedo eu comecei a ter esse compromisso com a pregação do evangelho, esse compromisso com a igreja enquanto instituição também. E então a minha vida toda foi voltada para o estudo, para o aprendizado, para o ensino, e tudo foi acontecendo sem ser algo intencional. As coisas na vida da gente acontecem porque eu acredito que Deus é um Deus que vai nos direcionando por caminhos que Ele já predeterminou para nós. E eu tenho um lema na minha vida, pastor Alex, eu acho que isso aí deve ser até não é um ensinamento, mas uma dica que eu deixo para as pessoas que estão nos vendo, agora nos ouvindo. Eu não perco oportunidades. Aleluia. As oportunidades, quando elas aparecem, elas devem ser abraçadas. E você deve dar o seu melhor. Então, por causa disso, eu acabei me engajando também nessa vida política. Alguns anos atrás, fui convidada por um amigo, então vereador, para que eu ajudasse no processo de campanha eleitoral. Tanto como profissional, quanto como pastora, como amiga, como intercessora. Então eu não tinha muita noção do que iria acontecer. E eu me engajei. E ele ganhou a eleição. Uau, foi até através de uma rádio comunitária. Então você era pé quente. Foi pé quente. Que bênção, foi rapaz. através até de uma rádio comunitária que ele era novo na cidade e não tinha a mínima chance de ganhar uma eleição. E ele tinha uma rádio comunitária muito Era bom. improvável. Era um improvável, né? Mas como o nosso Deus trabalha com as pessoas improváveis, ele tinha uma rádio comunitária onde ele fazia um programa diário e isso deu visibilidade a uma pessoa que era nova na cidade. Okay. E ele conseguiu ganhar a eleição na primeira. Puxa, e assim eu acabei me envolvendo na política, fui trabalhar com ele, depois com outro vereador. E aí começou a minha história, tanto com a política, trabalhando na assessoria, depois com a política partidária, fazendo parte de alguns partidos, na coordenação. Como eu tenho esse espírito de liderança, de serviço, mais de serviço do que de liderança, né? Eu acabei me envolvendo também para poder comunicar às mulheres o valor delas e que elas também poderiam participar desse processo. E eu fui convidada naquela ocasião pelo Emael, do partido, naquela época era PSDC, né, que agora Sim. mudaram as siglas, para ser líder do partido a nível estadual. Então eu comecei a viajar todo o país falando da importância da mulher na política, visando trazer um maior engajamento e filiações novas de mulheres pelos locais onde eu passava. Então, você só levantou essa bandeira. Levantei a bandeira, comecei a viajar, comecei a sair, comecei a dar palestra, comecei a falar de política, e isso acabava me impondo uma responsabilidade Sim. de estudar mais sobre o tema, conhecer mais o assunto. Eu já era formada em Direito, então isso acabou agregando mais um pouquinho de conhecimento, né? E é bem interessante, pastora, a senhora falando aí das mulheres na política, né? E durante o tempo, a gente tem visto que as mulheres realmente têm crescido muito nessa área. Não só política, a gente encontra aí grandes empresárias, mulheres de vários montes que Deus tem levantado, mas especificamente na política. E a senhora é uma delas, né? E como a senhora vê isso, essa potência que vocês mulheres têm para a política que muito tempo atrás não era assim, né? E de repente agora de uns 10, 15 anos para cá, são mulheres empoderadas, assim dizendo, vocês se prepararam, se capacitaram e hoje vocês estão aí conquistando vários lugares na política. Então eu acredito que a mulher, assim como o homem, né, ela deve ter oportunidades à medida também da sua capacidade, do seu potencial para assumir os diversos postos de liderança, né, os vários, né, postos e posições de liderança. Lugar de mulher na cozinha com a vassoura e tal. Isso mudou, isso acabou. Não, isso mudou, graças a Deus, porque senão eu não estaria aqui, né? É isso aí, pastor, fica à vontade. Na realidade, com esse avanço, né, da mulher, do seu papel na sociedade, essas posições foram mudando, né? A mulher antes que só ficava dentro de casa, que só cuidava dos filhos, do marido, ela começou a se despertar para o conhecimento, através do estudo, através da leitura, através também do conhecimento pelas redes sociais. Ela acabou descobrindo que ela poderia contribuir muito mais para as mudanças na sociedade do que apenas, não que a mulher que fica em casa cuidando dos filhos não tem um papel relevante, claro que Sim. ela tem um papel relevante, mas eu acredito que a mulher
tem algumas mulheres, não são, assim como não são todos os homens que têm uma vocação política, tem algumas mulheres que têm uma vocação política. E por que não ocupar os postos de liderança? Já foi comprovado que nos postos de liderança onde as mulheres estão, há um cuidado mais detalhado, ela tem uma visão mais sensível à necessidade das pessoas pela própria natureza da mulher. Então ela tem algumas coisas que lhe favorecem, né? Sim. Que lhes favorecem. Então, por que não usar disso para que ela possa também ocupar um posto na política? Veja bem, pastor, nós somos 51% do eleitorado brasileiro. Muita coisa, muita. Então, a gente representa muita gente. É um percentual muito grande, somos a maioria. Mas, infelizmente, nós temos apenas 14% de representatividade política. Eu acredito que a gente pode avançar muito mais, né? E a mulher, ela tem se desenvolvido, ela tem assumido, de fato, seu papel. Só que, ainda é muito pouco o espaço que a mulher ocupa. Eu gostaria muito que as mulheres que me ouvem, as mulheres que estão agora assistindo o teu podcast, elas pudessem também se despertar, se interessar por essas... Se posicionar, se interessar por essas questões. Tem uma frase muito conhecida, até que é uma frase que muitas pessoas utilizam, que aquele que não gosta de política é governado por quem gosta. Isso, então a gente tem que se engajar. Não estou dizendo que todas têm que ser candidatas, naturalmente, né? Mas as mulheres têm que se posicionar, se interessar, saber quem são os candidatos, saber quais são as suas bandeiras, saber da sua história, ouvir o candidato em potencial. Porque tem essa situação chamada identificação, né? Isso. Porque as mulheres, na verdade, também como os homens, eles querem ser representados por alguém que tem uma identificação. E eu tenho visto que muitas mulheres têm se posicionado na área política porque elas se identificam, a população fala assim, poxa, olha lá, tem uma representante minha lá, que pensa igual, que também é família, que é isso. Então, acho isso muito interessante que você está falando, pastora, porque as mulheres precisam se posicionar. E não significa que os homens vão ser machistas nem nada, mas nós, homens, precisamos entender que o espaço político é para todos. Com certeza, porque a mulher ela pode ser empoderada sem ser feminista. Sim, claro. Porque o fato de você ter uma posição de liderança, ter um posto às vezes até maior do que o seu marido, profissionalmente falando, isso não significa que você é superior. Sim. Mas significa que você galgou, que você alcançou o espaço pelo qual você batalhou. Sim. Então, e eu acredito que no plano de Deus, nos planos de Deus, ele também tem mulheres que ele quer utilizar para gerarem mudanças necessárias no nosso estado, bíblico, na nossa nação, nos países todos, né? Porque, veja bem, o Brasil, por exemplo, é um dos 6 países da América Latina que, lógico, não foi agora, há um tempo atrás, elegeu pela primeira vez uma presidente da República mulher. É verdade. Infelizmente, não fomos bem-sucedidos com essa mulher, que talvez não tivesse preparo e a visão necessários. Mas foi um avanço, né? Sim. Isso não quer dizer que... Foi uma quebra de tabu. Foi uma quebra de tabu, quebra de paradigmas. Não significa que a gente conseguiu alcançar o nosso lugar por causa disso, mas depois da eleição daquela presidente, mudou a visão de que a mulher também poderia representar um país, representar uma nação. Então isso é salutar, isso é importante para que o país possa avançar. E vendo a senhora falando com tanto conhecimento e tal, esse nome aí, pastora, no caso, Valéria Messias, a senhora tem algum parentesco com o presidente da República? Não. Jair Messias Bolsonaro? Não, até onde eu saiba. Não. Meu parentesco é só com meu pai. Porque esse nome aí tem, né? O nome do presidente justamente tem o sobrenome Messias. A senhora não é parente, nada, não? Primo? Que eu saiba, não. Eu vou fazer até a minha árvore para eu poder descobrir se tem alguma ligação. Vai que a senhora pode ser parente. Eu posso falar mais de perto que o meu presidente, com certeza. Né? Mas saliento aqui que, muito embora não seja meu parente, que até onde eu saiba, mas o presidente Bolsonaro é uma pessoa que tem a minha admiração, que tem o meu respeito e cuja posição eu admiro muito. E é a pessoa que, sem falar palavras, a gente já demonstra em quem a gente vai votar nas próximas eleições. Né? É isso aí. É o capitão Bolsonaro. É isso aí. Rapaz, quando eu li o sobrenome da senhora, eu falei, rapaz, será que ele é... Vou perguntar, não vou deixar passar em branco. Será que ele é parente do presidente Jair Messias Bolsonaro? Messias. Mas, como a senhora disse, quando a senhora for buscar lá a árvore genealógica da família, pode ser um primo de 2º, 3º grau, alguma coisa, porque ele é do Rio de Janeiro, você não fala memória. Sim. A senhora é de São Paulo, vai ser uma honra. De São Paulo mesmo. Está bem próximo, né? Vai que pode ser parente.
Mas, pastor, algo que tem me chamado a atenção, esses dias que a senhora está aqui em Rio Branco, né, passando um tempo aqui conosco, você está num propósito de oração pelo Brasil, né, pela nação brasileira, de 40 dias. E eu tive o privilégio de estar participando desse grupo, né? E é voltado mais para o G12 Brasil. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Como que foi isso? Isso nasceu no coração de quem? Como que iniciou isso? Já está no final dessa campanha? Como que faz para poder ouvir, participar desse momento de oração? Eu queria que você ficasse à vontade aí. Bom, algumas semanas atrás, no mês de julho, nós tivemos a nossa convenção nacional G12 Brasil, na cidade de São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. E eu acho que uma grande maioria que me escuta sabe, ou se não sabe, eu vou dizer agora. Os nossos líderes a nível mundial, que são os pastores César Castelhanos e Emma Cláudia Castelhanos, tem uma visão muito global a respeito das coisas, né? Aleluia. E se importam muito com a situação política da nação. Minha pastora já foi senadora por algumas vezes, já foi embaixadora da Colômbia no Brasil. Na igreja, na Colômbia, na Missão Carismática Internacional, nós temos temos alguns representantes ainda na política. E nós vemos que sempre houve um interesse. A pastora Emma Cláudia foi a senadora, uma das senadoras mais jovens da história e cristã, já como pastora. E ela, bem jovem, ganhou a campanha ao Senado. Uau! E como há uma conexão muito grande entre o Brasil e a Colômbia, até por conta dos brasileiros participarem desta visão de evangelismo, que é o G12 Brasil, que é o G12, e nós temos um grupo de pastores a nível nacional, do qual eu também tenho o privilégio de fazer parte, e preocupados com a situação política que a gente vive e também com esse ano decisivo na política, os nossos pastores, pastor César Castelhanos, pastora Emma Cláudia Castelhanos, pastora Johanna Castelhanos, Emerson Proença, que são os nossos líderes aqui no Brasil diretamente, pastora Johanna e pastor Emerson, através de um direcionamento da pastora Emma Cláudia, levantaram essa muralha de intercessão. Muralha que nós já havíamos levantado desde alguns meses atrás, já vínhamos orando, mas não tínhamos esse engajamento, dando oportunidade para quem quisesse poder participar. Então, algumas semanas logo após a convenção, foram iniciados esses 40 dias de oração pela nação brasileira, justamente em razão do ano político, do ano decisivo na política que a gente está vivendo, porque é uma grande preocupação dos nossos pastores. Haja vista que nós temos muitas pessoas envolvidas no G12, muitos pastores brasileiros, naturalmente, do rumo que vai tomar o Brasil se um socialista tomar o poder. Okay. Então, na realidade, eu posso falar como brasileira, porque essa é a nossa preocupação. Porque se a gente for ver na história e fazer uma análise dos países onde impera o socialismo, todos os lugares onde teve essa pata do socialismo são países que vivem na miséria, na pobreza, na escassez. Então a gente teme muito que isso aconteça. Por isso nós decidimos levantar uma muralha de intercessão para a política a nível nacional, orando para que o Senhor venha atuar e intervir no atual quadro político que a gente está enfrentando, e também orando pelas igrejas a nível Brasil, porque nós sabemos que a igreja ela tem um grande poder, ela tem uma grande arma que se chama oração. Amém. E quando a igreja se posiciona, a guerra ela pode ser vencida. Sim. E nós temos essa convicção, essa certeza de que nós, como igreja, entrando nesta unidade através da oração, podemos mudar o curso da política no nosso país. E é por isso que nós estamos orando todos os dias, 24 horas por dia. Direto, sem nenhuma... Várias pessoas de vários lugares do Brasil. Sem nenhuma interrupção. Pastores que, principalmente, que participaram da convenção e os seus liderados, têm o seu horário de intercessão. Na maioria destes períodos, nós temos 2 horas, como igreja, também com as suas equipes, fazendo parte dessa oração. E nós assumimos esse horário, é liberado um link, né? Para todas as pessoas participarem, mas aquelas pessoas que vão ser responsáveis pela oração naquele período, que já estão escaladas, elas assumem a oração, e tem as pessoas que podem entrar, e tem os assistentes, né, que têm liberdade de entrar e participarem da oração, orando em suas casas, né, e apoiando esse projeto. E temos, graças a Deus, alcançado um grande número de pessoas que estão aderindo, né, a esse período de intercessão, e nós vamos orar até as eleições.
Que 24 lindo, horas pastora. sem cessar. Eu gosto muito disso. Eu fiquei muito, assim, muito honrado poder participar desse momento, né? Se não falar a memória, acho que foi no sábado que eu fiquei ali 2 horas orando. Foi uma benção para minha vida. Eu penso, doutora Valéria, que essa campanha é de tal importância, mas eu penso que a igreja ela precisa avançar mais. E a senhora como pastora, né, líder, a senhora conhece várias igrejas no Brasil e no mundo. O que a senhora pensa sobre essa situação da unidade do corpo de Cristo? O que eu penso é que a Bíblia, Jesus mesmo falou que o reino dividido, ele não prevalece. É verdade. E o que eu observo é que muitas vezes nós, como igreja, nos dividimos, sendo que deveríamos nos unir para alcançar o mesmo objetivo. Sim. Que a proteção, como disse ontem um bispo que eu participei de um culto aqui na cidade, é para proteger o nosso altar. Porque tudo que a gente tem como lei, essas leis são feitas pelo legislativo. Sim. Que são os nossos representantes. Então, se nós nos unirmos como igreja e defendermos nossos valores e princípios, nós estaremos protegidos para que amanhã nós não sejamos impedidos de exercer o nosso direito de culto. Uau, então, verdade. eu penso que a gente poderia se unir muito mais em torno disso, deixando as diferenças, as preferências, as vaidades e apoiar aqueles candidatos que estão preparados, que têm mais possibilidade de ganhar uma eleição, para que nós alcancemos o objetivo comum, que é ter a vitória e nós colocarmos na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, no Palácio do Governo, pessoas que de fato nos representem e defendam as nossas bandeiras. Princípios e valores cristãos que não venham abrir tanto, flexibilizar tanto, trazer tanta liberdade na nação para fazer a liberação, como da maconha, como do aborto, que são temas, pautas que nós defendemos e já estamos posicionados como igreja. Não somente a igreja evangélica, Sim. mas a igreja católica também ela defende essas bandeiras. Porque se você for caminhar por esse caminho, por essa vertente, amanhã uma menina de 14 anos ela pode engravidar quantas vezes ela quiser e pode abortar quantas vezes ela quiser. Então a gente tem que tomar uma posição. Alguns países, pastora, alguns países já tipo assim, deixou as coisas avançar de uma forma tão desagradável. Eu estava lendo uma matéria, agora, esses meses atrás, que, se não falo a memória, acho que no Canadá, os filhos... Para os pais entrar nos quartos dos filhos, os pais têm que pedir permissão, porque pode ser abuso de poder. O filho pode ligar para a polícia e falar: meu pai entrou no meu quarto sem eu pedir. Então a gente vê que algumas leis que é criado distorce todas as coisas no campo da família e arrebenta com a família. Por exemplo, essa situação da legalização de aborto, essa situação que alguns países já liberaram, por exemplo, a prostituição em praça pública, como trabalho, essas coisas todas. Então isso, a família vai se diluindo. E família é um projeto de Deus. Exatamente. A gente, muito embora nós sejamos políticos, porque entendemos a política como algo necessário, somos cristãos, porque defendemos o cristianismo e o evangelho de Jesus Cristo, e pastores, né, na condição de pastores que somos, mas nós temos que ter uma visão também realista da situação, né? E a gente sabe que os países onde foram liberados esses temas que a gente está abordando aqui, a questão do homossexualismo, o casamento homoafetivo e tudo mais, o aborto, da droga, são os países que vivem um nível de decadência moral maior, decadência moral. E já foi comprovado que onde há uma maior rigidez na legislação, que as coisas caminham em ordem. Tanto que a nossa bandeira está dizendo ordem e progresso. E o que o socialismo quer pregar é uma desordem e decadência. E a gente não pode permitir que isso aconteça.
Porque você aceitar algumas coisas, eu respeito quem tem um pensamento ao contrário, porque todo mundo é constitucional, eu posso manifestar, eu tenho direito de manifestar o meu pensamento, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, isso é um direito que eu tenho, por isso eu estou fazendo uso dele nesse momento, no seu podcast, mas eu tenho que defender aquilo que eu acredito, e eu acredito que a família tem que ser mantida como instituição que foi criada por Deus, aquele modelo de família que foi criado por Deus. Imaginem se a gente fosse seguir o modelo que tá sendo defendido por aí, não iriam nascer mais crianças. É verdade. Porque se você unir duas pessoas do mesmo sexo, não tem como procriar. Não vai. Entendeu? E eu ainda vou mais longe, hein? Agora, semana passada, eu trouxe aqui um colega para falar sobre a tecnologia. E em muitos lugares na Ásia já estão fazendo robô mulheres e os caras estão casando com os robôs para justamente não gerar filhos, porque diz que os robôs não trazem problema. E as mulheres fizeram até uma greve no país, reivindicando essa grande seus direitos, essa grande indústria de robô, para não fabricasse mais esses robôs, que os homens não queriam mais ter contato físico com as mulheres, mas sim contato com o robô. Então a gente vê que a humanidade ela está chegando num momento meio perigoso. Muito. Mas esse é bíblico, porque na época lá de Noé, o povo também era meio esquisito, e Deus deu um comando, e depois veio o dilúvio. Então, na verdade, Deus avisa os seus. E eu tenho visto que várias pessoas têm tocado essa trombeta. Família, um projeto de Deus, tipo assim, não mexa com as famílias, deixa as famílias quietinhas. E o povo fica tentando acabar com as famílias, pastora. Fica tentando. O senhor falou do Canadá, e no Canadá também tem uma lei que regulamenta o sexo entre homens e animais. Então, a gente está indo por um caminho tão perigoso que, se nós permitirmos que isso aconteça no nosso país, aqui não será um país democrático, Estado democrático de direito. Aqui será uma balbúrdia. E a gente não pode admitir isso. A gente tem que levantar a nossa voz. Por isso que eu admiro o nosso presidente, porque ele tem coragem de ir a público, de falar o que ele pensa. Naturalmente que ele, como homem, tem a sua maneira de ser, tem uma postura diferenciada, que talvez não era a mesma postura que nós teríamos no lugar dele, mas o posicionamento dele, muitas vezes, a minha visão é que se faz necessário para este tempo. De proteção da família, de proteção da nossa nação. Ele defende os valores da família. E eu fiquei assim, muito admirada com o lançamento da campanha dele, da candidatura dele, lá no Rio de Janeiro, agora ontem, né? Isso, agora, essa semana. Foi ontem. Não, 24, né? Foi ontem. Lá no Maracanãzinho. E a maneira que ele se posiciona com relação a isso, sabe? O início daquele evento não foi apenas uma música qualquer. O início do evento foi um discurso pela primeira-dama, dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus. E eu acho que, independentemente de qualquer coisa, a gente não pode negar isso, que existe um Deus que tem o controle de tudo, que está acima de todos. Isso a gente não pode negar. É verdade. Pastora Valéria Messias, a gente está falando de família. E a senhora, o esposo e também os filhões, são dois meninos, né? 2 homens? 3. São 3. A família é grande, pastora. Então tem que trabalhar muito, né? Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito, porque os meninos têm que comer. Alguém tem que trabalhar naquela casa. Alguém tem que trabalhar naquela casa. E como que é essa família linda e maravilhosa, pastor? Então, eu sou casada com o Júlio César, pastor Júlio César, que está lá cuidando dos meninos, e ficou lá para que eu pudesse vir para cá e passar esses dias aqui em Rio Branco. Tenho 3 filhos também, João Victor, Caio César, que são gêmeos, têm 16 anos de idade, e também o Lourenço Henrique, que tem 12 anos de idade. Uau! E tem sido um presente de Deus, né? Poder educar, poder criar 3 homens, é um desafio, mas é muito prazeroso saber que você vai poder, de alguma forma, deixar um legado na vida desses meninos. Uma geração preparada para assumir também postos aí no futuro, né? Mas que lindo, minha pastora. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de conhecer a senhora, né? Conheci a senhora esses dias agora. E eu falei, nossa, eu tenho que convidar ela para ir no meu podcast, porque a senhora tem muito conteúdo, a senhora é bastante dinâmica. Né? e eu entendo que a senhora já viajou para vários lugares do Brasil, fazendo missões a trabalho também, né? Não é só fazendo a obra de Deus, a trabalho também. E esse tempo em Rio Branco está sendo um tempo bom para a senhora? Esse tempo tem sido um tempo muito diferenciado e proveitoso. Tenho aprendido muito com vocês, porque
quando a gente vai para um outro estado, né, você vai para uma nova cultura, para uma outra cultura, e eu procuro aprender muito com as pessoas que eu convivo, né, porque eu acredito que quando a gente vai para um lugar, você não está indo para levar nada, você está indo para fazer um intercâmbio, né, você está fazendo aí trocas, eu recebo, eu também passo, e eu tenho aprendido muito com vocês, da diligência, do compromisso, do engajamento, principalmente o engajamento na política, o que eu noto aqui na cidade é que as pessoas são muito avançadas. Todo mundo... Rio Branco é diferente, politicamente dizendo. Rio Branco, todo mundo fala de política, todo mundo se interessa pela política, todo mundo é politizado. Poucas pessoas a gente vê que não está sabendo o que está acontecendo. É verdade. Talvez um pouco mais do que em São Paulo. São Paulo o pessoal está tão atarefado com tanta coisa que acaba não sendo tão... não está tão antecipado quanto vocês, quanto o Rio Branco. E como eu já ouvi falar... Rio Branco é diferente de qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. É uma cidade pequena ainda, a senhora está vendo, é uma cidade pequena. Tudo é perto, né? 5, 10 minutos ela está no lugar que a senhora precisa ir. Isso aí tem me deixado muito feliz, porque eu tenho aprendido com vocês isso, né? E justamente para isso eu vim, né? Para entender sobre a cultura, sobre a política e poder também apoiar num projeto de uma pessoa muito especial para nós. Minha pastora, a minha produção passou para mim também que a senhora... São poucas pessoas que têm abertura na Igreja Universal. Eu amo meus irmãos das Igrejas Universal e a senhora também tem um bom relacionamento lá em São Paulo com nossos pastores amigos lá da Universal. Como que é essa conexão? Porque a senhora compartilhou, né, em off para mim que a senhora é da raiz assembleiana de Deus, Assembleia de Deus, né? Hoje a senhora está servindo no Ministério Betel. E a senhora tem conexão também com nossos irmãos da Universal. Como que é isso? Fala um pouquinho aí. Porque aqui eu já quero mandar um abração já para o Bispo Mauro aí, para os nossos irmãos da Universal aí. Eu tenho uma boa conexão. Aí participamos até aqui no Dibrando a Fome. Foi uma bênção. Legal. Foi arrecadado 25 toneladas de comidas, alimentos no futebol. E eu quero louvar a Deus aí para os meus irmãos da Universal. Na realidade, o que me aproximou da Igreja Universal foi a política. É mesmo, pastor? Que eu acabei me conectando com as lideranças da Igreja Universal lá em São Paulo. E eu me senti muito honrada de poder, naquela ocasião, participar do pleito eleitoral como candidata a deputada estadual, junto com o deputado federal Marcos Pereira, naquela ocasião era candidato também, e através dessa conexão eu acabei conhecendo muitas pessoas de bem, muita gente boa, e eu admiro muito, quero mandar também um abraço para o Bispo Mauro, para sua esposa, para o pastor Valnei, que são os pastores. Isso, são pessoas que a gente. Pastor Montana, tem vários amigos. São pastores ali. E pessoas que nós conhecemos aqui esses dias. E eu quero aqui dizer do meu respeito pelo trabalho que a Igreja Universal faz. Digno realmente de imitação. Aleluia. Porque eles têm um engajamento, um comprometimento com a causa do reino em todos os níveis, assim, impressionante. O engajamento na política é assim admirável. Como eles se posicionam. Poucas igrejas talvez se prepararam, pastora, para esse tempo. A Universal foi uma. Eu sirvo na Igreja Batista do Bosque. Eu quero mandar um abração aqui para o meu pastor Agostinho, pastora Valéria, porque, na verdade, a Universal ela tem um partido hoje chamado republicano. E eles se prepararam e capacitaram as pessoas da igreja para estar nesse monte de influências chamado monte da política. E é uma das coisas que me chamou muita atenção. Então, eu estou aprendendo com eles como fazer política, como estudar, se preparar. Não é que eu tenho uma veia política, mas eu sei que eu posso ajudar de uma forma, de uma articulação, de orientação. E eu vejo que eles se prepararam. Eu não sei lá em São Paulo, mas aqui em Rio Branco, eles têm feito ali o dever de casa deles e estão de parabéns. Não, eles têm feito realmente. Eu vejo que tudo isso é uma questão de posicionamento. Eles realmente decidiram se posicionar, de repente até por uma necessidade, né? Porque eles estão muito em evidência pela Record e tudo mais, pelas perseguições que eles já passaram. Porque eu tive a oportunidade, o privilégio e a honra de receber um convite VIP e assistir pela primeira vez o filme do Bispo Edir Macedo. Chique, hein, pastor? Assisti, foi um convite entregue para algumas autoridades e eu tive o privilégio de assistir. E vendo de Messias, né, rapaz? E vendo, quem não vai ser convidado com o nome desse de Messias? E vendo a história, para mim foi uma honra, eu nem esperava esse convite. E vendo a história da Igreja Universal, realmente a gente fica impactado com o posicionamento que eles tomaram diante das perseguições. E é uma igreja nova, se não falha a memória, é uma igreja com 40 e poucos anos, quase 50 anos, é uma igreja nova, porque a Assembleia de Deus já está com 100 e poucos anos. Tem 45, me parece. 40, né? A Universal parece 45, então é uma igreja ainda jovem, né? E a gente vê o quanto que eles têm avançado. Eu penso, pastora, que
o corpo, que eles fazem parte do corpo, a gente precisa se capacitar, e como nós já falamos, se preparar, porque nada melhor que a gente ser um povo preparado. Porque às vezes a gente tem o conhecimento teológico do negócio, mas a gente não coloca em prática. E eu sempre falo, quando estou ministrando a palavra de Deus nas igrejas, não adianta o quanto que você sabe, adianta o quanto que você coloca em prática. E o que eu vejo que a Universal está fazendo, porque é uma igreja nova, 45 anos, um ministério novo, o quanto que eles já avançaram, na verdade. E eles estão colocando em prática tudo aquilo que eles estão falando, estão fazendo, né? Sim. Você vê pelo Templo de Salomão uma grandeza que foi feita ali em São Paulo, né? Você vê que, querendo ou não, a Record é da Universal, né? Tem lá toda a parte de logística, de empresa, mas assim, eles têm se preparado em vários montes, política, entretenimento, igreja, né? E várias outras coisas, e tanto que aí, por muitos anos, né, a Rede Globo com novelas era campeã de audiência, a Rede Globo, mas depois que a Universal começou a se posicionar com os filmes Gênesis, História de Davi, História Bíblica, hoje é páreo duro ali, se não passar, a Record não passar a audiência nesse momento de negócio de novela, série, essas coisas todas. A Record está de parabéns. Está de parabéns. Eu aqui parabenizo aos meus irmãos da Igreja Universal, que são nossos irmãos, nós vamos para o céu todos juntos, né? Vamos. E também aproveitar para mandar um abraço para o pastor Agostinho, da Igreja Batista do Bosque, que a quem também eu tenho uma grande admiração, que tem feito um trabalho assim excelente, e realmente é uma pessoa que merece o nosso respeito aqui nessa cidade, nesse estado, né? Sim. É uma referência, mas também que sempre teve um engajamento, também uma preocupação com essa questão política. Mas falando a respeito da Universal, eu vejo que é uma questão de posicionamento, porque como é uma igreja nova, eles decidiram desde muito cedo se engajarem, se envolverem, e se lançarem nesse projeto, né? Nesse projeto político, nesse monte, né, que o senhor falou, que é o monte da política. E para que a pessoa também possa estar nesse monte, estar inserida neste monte da política, ela precisa também estar preparada para ocupar tal posição. Porque, veja bem, é como diz a minha pastora Emma Cláudia, para cada lugar que você vai, você tem que usar um tipo de sapato. Né? Você não vai correr com sapato alto, de salto alto, mas também você não vai no casamento com tênis. Então você tem que colocar o sapato adequado para cada situação. E para estar na política tem que ter o seu sapato adequado. E qual o sapato adequado? É você estar preparado para poder assumir aquele posto. Nós não nascemos sabendo, mas a gente pode se preparar. Com certeza. A gente tem tudo à nossa disposição. E quando as pessoas decidem se preparar, elas chegam lá sabendo o que elas vão fazer. E não ficam perdidas dentro daquele contexto. Aí não faz igual o nosso colega Tirurica, né? O Tiriripa lá, o comentarista. Tirulipa. Tirulipa, né? O que você faz lá? Não sei não. Você me coloca lá que eu vou saber depois. Então, inclusive foi com esse slogan que ele ganhou, né? As pessoas pensam que é uma brincadeira, mas querendo ou não, é muito sério. É muito sério, porque você está lidando com o futuro das pessoas, justamente, né? Você vai decidir, leis é você decidir a maneira com a qual as pessoas vão viver. Você vai dar um regramento para a conduta das pessoas. E com isso você vai definir o futuro delas. Com certeza. Então isso vai de uma nação. De uma nação. E o Brasil é uma nação continental. Então eu acho que a gente pode realmente se preparar, a gente como cristão, a gente pode conhecer mais sobre leis, saber o que a gente está fazendo lá. E com a bênção de Deus, com a presença de Deus na nossa vida, fazer muito mais a diferença. Eu acredito também. É isso aí, meus irmãos. Vocês estão ligadinhos no podcast Alex Carvalho. Vai comentando aí, vai curtindo aí, porque tá vendo que a doutora, né? A doutora Valéria Messias não é fraca, não, minha amiga. Eu tô quase achando que ela é parente do presidente, né? Porque, na verdade, ela é bastante eclética. Doutora Valéria, a senhora viajando muito para lá e para cá, a senhora tem um escritório hoje em São Paulo, por exemplo, que assim, se eu precisar dos seus serviços, no caso, né, da área da advocacia, a senhora tem um QG lá em São Paulo, tem uma equipe. Claro. Como que eu posso ser o seu cliente? Tem um telefone, um e-mail, alguma coisa que as pessoas podem entrar em contato com a senhora? Tem muita gente nos assistindo. Claro, eu sou advogada já há 29 anos. Comecei Rapaz, muito cedo. Começou cedo em tudo. Comecei cedo, acho que eu já nasci querendo ler. Meu Deus, que bênção. E graças a Deus a gente tem uma equipe, tem parceiros, né, colaboradores que somam com a gente lá em São Paulo. E eu quero me colocar à disposição, porque a gente não tem limite para advogar. Eu posso advogar em qualquer lugar do país. Olha, que né? bênção. Eu posso deixar meu e-mail depois, eu posso falar. Qual é o Instagram da senhora, e o pessoal quiser... Então, meu Instagram pessoal é Valéria Lima G12.
Valéria Lima G12, né? Tem também o profissional, que agora eu me esqueci, acho que é Advocacia Messias Lima. Beleza. Mas depois os meninos depois coloca. Ali mas se tiver qualquer dúvida e quiser me contactar através do meu e-mail, valerialima@aa. Não, é valerialima@aasp, Associação dos Advogados de São Paulo, .org.br. Então, se tiverem qualquer dúvida, podem me conectar, e depois também vou deixar o meu telefone aqui com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode entrar em contato com o teu programa aqui. O podcast é justamente para isso, para a gente conversar de todos os assuntos. É um prazer enorme estar com a senhora nesse dia tão maravilhoso, podendo ouvir e ver a sua cosmovisão nessa situação política. As mulheres, eu creio que tem que avançar mesmo, sabe? Tem espaço para todo mundo, não é só o campo para os homens, mas tem espaço para as mulheres, para os jovens, adolescentes, que é uma das coisas que nós não temos muitos jovens preparados nessa área política. E eu creio que nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar esses jovens, porque tem muitos jovens inteligentes, tem muitos jovens aí muito criativos, que talvez falta só uma lapidação para poder aí, nesse monte da política, aí se enganjar. Então, é um prazer estar conversando com a senhora. Estamos chegando quase ao finalzinho desse bate-papo. As considerações finais, se a senhora quiser mandar um alô, fique à vontade. Eu aprendi muito nessa noite com a senhora aqui. Não, eu que tenho aprendido com vocês aqui. Pastor Alex é uma pessoa muito sábia, realmente alguém que tem trânsito em todos os setores aqui da sociedade. Só a graça de Deus. E aí, eu quero deixar aqui minha admiração, também meu respeito, Obrigado. Pastor Alex, pelo seu trabalho, por ter tomado essa iniciativa, né, de fazer esse podcast, poder trazer eu fui um dos primeiros pastores em Rio Branco montar um podcast nesse nível que nós estamos fazendo aqui, de assuntos relevantes, diversos, né? Já vem muitos políticos, prefeitos, senadores, conversar conosco aqui, e a gente é aberto para a gente ouvir, para a gente poder divulgar e as pessoas saber um pouco mais como conduzir a vida dentro dessa atmosfera aí política na sociedade. Deixar cada um também fazer a sua manifestação de pensamento, né? E dando o direito pela constitucional que ela tem. Com certeza, minha pastora. Eu quero deixar aqui um abraço para o pastor Agostinho, que eu já falei, que é da Igreja Batista do Bosque, que também já estive lá no domingo, participando do culto maravilhoso, né, que fui muito edificada com aquela ministração que eu ouvi. Também agradecer aos meus amigos, pastor Ilderlei Carneiro e pastora Keiliane Cordeiro, e o Ilderlei Cordeiro e pastora Keiliane Cordeiro, que foram as pessoas que me convidaram para estar aqui em Rio Branco, para que eu pudesse estar aqui, né? E pudesse, então, somar também no projeto que eles estão fazendo neste momento, que eu creio que depois ela também deve falar mais sobre isso, e que foi uma grande honra poder conhecê-los mais de perto, e eu tenho a certeza que a pastora Keiliane Cordeiro vai fazer a diferença também aqui no estado do Acre, porque é uma mulher sensível, uma mulher aberta para o conhecimento, uma mulher que está pronta para servir, uma mulher que tem uma visão muito humana das coisas, e como mulher eu sei que ela vai poder agregar muito, uma mulher inteligente, e que eu sei que Deus vai usar muito para fazer a diferença neste estado do Acre, esse lindo estado do Acre. Então eu agradeço aos meus amigos que me convidaram e a essa oportunidade de poder discorrer sobre esses assuntos aqui no seu podcast. É isso aí, meus amigos, estamos aqui terminando esse momento aqui do podcast Alex Carvalho com a doutora Valéria Messias, meu amigo. Esse nome aí, Messias, fica na sua cabeça, Messias, o nome poderoso. Mas que Deus abençoe cada um de vocês. Fica ligadinho, porque nós vamos ter muitos outros bate-papo muito legal aqui também. Curte aí, comente, deixe o seu comentário, que é muito importante pra gente. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até mais.